E aí, galera, tudo bem? Bruno Soares aqui, voltando às apresentações do podcast. E dessa vez em estúdio, estamos aqui na Vega Produtora. E vou trazer um convidado muito especial para vocês, o Aislan, que eu já conheço há um tempinho, desde que eu vim aqui para Curitiba. O Aislan é um empresário já tem muito tempo de experiência, então vai ser um bate-papo bem legal. Acho que, né, se for contar toda a trajetória sua, vai ter que ser um podcast de um seriado, né? Essa é uma forma gentil de me chamar de um homem velho. Um homem velho tem muitas histórias. Um homem que tem muita experiência na Muita área, experiência. Né? E experiências de diferentes ramos, né? Diferentes setores. Sim, sim. Bom, vamos lá então, se você quiser se apresentar rapidamente, só para as pessoas conhecerem aqui, e a gente já vai batendo um papo, vai ser um papo bem descontraído, você contando um pouco da sua história, né, falando dos negócios, falando de outras curiosidades suas também, passando algumas dicas aí para as pessoas focarem na parte de empresa e algumas perguntinhas que eu preparei ali para você. Bom, eu sou Aislan Westphal, eu sou empresário, né, já há alguns anos. Na verdade, eu iniciei a minha caminhada aos 17 anos, quando comprei meu primeiro salão de cabeleireiros, mas de lá para cá tem muita coisa que aconteceu, muitas pivotadas, né? Eu me lembro de um amigo que disse assim: Aislan, cada vez que eu te encontro, você tem um negócio diferente. Eu falei, então pare de me encontrar. Não seria positivo? Mas ele falou até não de forma positiva. Sim. Ele falou assim de uma forma um pouquinho como que me questionando, né? Bom, se os negócios estiverem dando certo, não tem problema em ter vários. E outra, né? Dando certo ou não dando certo, cabe ao ser humano buscar aquilo que ele faz feliz. Sim. Né? Imagina, você deu certo lá numa carreira como bancário, banqueiro ou qualquer outra profissão, mas está infeliz. Cabe a você pivotar, e daí que os outros vão dizer que você mudou. Sim, não se preocupe com o que os outros digam. Acho que a grande conquista da vida, a grande jornada é ser feliz com aquilo que se faz, com aquilo que se vive, né? Sim. Mas enfim, é isso aí. Esse é o Aislan, né? Já começamos nessa linha aí. Você já falou uma coisa que essa é uma das perguntas ali que eu já estava preparando, que é a parte do início. Como foi o seu primeiro empreendimento e qual foi, assim, por que você resolveu abrir a sua empresa e não, assim, trabalhar para as outras pessoas? Você sempre teve essa ideia de já ser dono do seu negócio ou foi por causa de alguma coisa que aconteceu? Não, tem um acontecido aí, tem uma história, um trauma. Se você estiver me assistindo, você vai lembrar do que você fez. Olha só, até os 16 anos, nós morávamos numa pequena chácara. Minha mãe ali era uma funcionária CLT de uma grande empresa, como servente, cuidadora dessa chácara. Então, até os 16 anos, a gente eu auxiliei ela ali nesse trabalho. Quando eu estava indo para o início do fim do ensino médio, começou aquela coisa, precisa procurar um trabalho, precisa pensar em alguma coisa e tal. Ou seja, não ficar ali como caseiro junto, cortando grama, cortando mato. Beleza, vamos pensar em alguma coisa. Primeira coisa que qualquer jovem faz é preparar um currículo. Sim, na minha época, Bruno, você é mais jovem do que eu, mas na minha época a gente fazia o currículo à mão, ele era tipo uma folha ao maço, assim, era longo para preencher, perguntavam de tudo ali, né? Fiz aqueles currículos, acho que uns 10, mais ou menos, e saí para distribuir ali na região, em Pinhais mesmo. Ainda mais no começo, que você assim, não tem tanta experiência, então para você colocar alguma coisa no currículo é meio complicado, porque você está começando, né? Daí o que aconteceu? Eu fui deixar numa empresa, lá na região central, e o porteiro ali, o segurança ali, o pessoal que faz a segurança da entrada da empresa, falou assim: você tem experiência? Eu falei, não. Ele falou, então nem deixe esse currículo, porque eu vou só amassar e jogar no lixo. E aquilo me impactou. Né? Então, a maneira, às vezes o empresário, ele cuida de tantas coisas na empresa dele e coloca uma recepcionista mal capacitada e um porteiro mal capacitado. Então, quantas coisas a empresa perde por não dar atenção a essas funções que parecem ser funções de menor valor, mas são as que têm o primeiro contato, às vezes, com o seu cliente, com o seu fornecedor. Sim, porque se você tiver um atendimento mal feito, né? Sim, fica aquela experiência amarga, às vezes um negócio nem acontece por causa daquilo. Mas eu saí dali com aquela eu fiquei magoado, fiquei chateado, e eu prometi para mim que eu nunca mais ia procurar emprego. Então, por que o Aislan começou a empreender? Porque ele fez uma promessa que ele nunca mais ia procurar emprego. Sim. Voltei dessa caminhada aí chateado, contei a história em casa e meu irmão ouviu
E ele comentou, olha, a bicicletaria, tinha uma bicicletaria na frente de casa, ele está precisando de alguém lá. E eu já falei que você vai trabalhar lá. Uhum. E eu não queria aquilo, né? Trabalhar com graxa. Mas fui. Eu fui porque minha mãe falou assim, então por que você não faz o seguinte? Trabalha lá, junta um dinheiro e faz um curso de cabeleireiro. Uhum. Porque eu fazia a barba do meu pai. Olha que coisa doida, né? Meu pai era alcoólatra. Então, desde os 12 anos, eu fazia a barba dele porque ele se cortava muito. Então, minha mãe pegou, associou que eu tinha essa capacidade, esse talento. Meio que estava acostumado. Falou, por que não faz um curso? Lá vou eu. Trabalhei 11 meses na bicicletaria, comprei os equipamentos, paguei um curso e, pontualmente, aos 17 anos e meio, eu comprei um salão de cabeleireiro. E ali fiquei por 11 anos, né? Durante esse período, fiz curso de teologia. Durante esse período, casei, né? Estou 26 anos casado, sou pai de 3 filhos. Então, mas por que você começou? Porque o mercado não me quis aos 16 anos. Já que você abordou nesse tema, você acha, comparando assim, hoje em dia com quando você começou, referente ao jovem que quer começar no mercado de trabalho, o que mudou? Hoje em dia você acha que tem mais oportunidade para os jovens? Tem mais. Sabe por quê? A própria tecnologia, né? A possibilidade que te dá de cadastrar o teu currículo em uma dezena de portais de emprego. A possibilidade de você fazer uma centena de cursos de qualificação, até gratuitos. Ou com valores mais acessíveis também. Ou com valores muito acessíveis por conta da metodologia tal, né? Online, EAD. Então, não tem como comparar. O mundo foi muito mais difícil. Não que eu quero supervalorizar. Pelo contrário, tem que ficar mais fácil. Sim. Até porque eu tenho filho nessa geração, então eu espero que esteja mais fácil agora, né? Mas, e antes de nós ainda, Bruno, era muito mais difícil tudo. O que se ouvia? Fulano saiu da cidade e foi morar no centro para conseguir... saiu, né, do norte do Paraná, do interior de São Paulo, para buscar uma oportunidade. Quer dizer, o cara tinha que sair do seio da sua família. Se ele quisesse crescer e estivesse começando. Às vezes morar na rua, numa pensão, né, por mês, até conseguir uma oportunidade. Então, não tem como comparar. O mundo de hoje é absurdamente melhor, né? Então, hoje, assim, para quem está começando, vamos dizer, meio que não tem uma desculpa para a pessoa não ingressar no mercado de trabalho. Né? Claro que se ela realmente tiver vontade e quiser, ela vai conseguir, né? Se o cara for bom em desculpa, ele não precisa ser bom em mais nada, né? Não, o mundo está muito mais fácil, não tem desculpa, vergonha na cara e vontade de vencer. E antigamente, né, eu acredito que tinha muito trabalho mais pesado e tal, trabalho que exigia mais esforço físico, e hoje em dia tem muito trabalho que, vamos dizer assim, mais tranquilo, teoricamente, assim, né? Até o trabalho pesado hoje, o maquinário está acessível tanto por conta da globalização, né? A China é ali do lado agora, né? Então, qualquer equipamento aí industrial, ele faz a força que o homem faria, só que ele faz 10 vezes melhor, mais rápido, né? Então, o homem passou a ser um operador de máquina e não mais o carregador do peso, né? Ainda tem, obviamente, pequenos negócios, enfim, que ainda faz força, né? Mas até o serviço pesado hoje está muito industrializado, né? E você comentou que você comprou o seu salão de cabeleireiro. Isso. Como é que foi, assim, esse fato de você ter comprado? Só pra gente entender como é que foi esse processo. É até importante para quem vai assistir esse episódio, comprar um negócio é melhor do que abrir um negócio. Por isso que franquia, no geral, é um sucesso. Tá? Por quê? Porque ele já tem uma carga de experiência, de conhecimento daquele negócio já estruturado. Agora, comprar um negócio é ainda melhor, porque você já compra com carteira de clientes. Então, quando você vai começar do zero, cara, você tem que começar com capital em caixa, ou ter um produto ou um serviço que tem uma demanda de compra muito rápida para dar tempo de você girar já nos primeiros meses e pagar aluguel, equipamento, insumos, etc. Então eu comprei. Por quê? Quando eu estava fazendo o curso, obviamente a ideia vou abrir um salão. Mas eu estava lá na tal da bicicletaria, lembra disso? E um dos clientes da bicicletaria era um cara que tinha uma CB400, que na época era o top, né? Acho que até hoje, né? Quem tem uma CB400 se sente poderoso, né? É quase um motor de Volks, né? Naquilo lá. Ele tinha vindo ali na bicicletaria para consertar o pneu da moto, e ele ouviu essa conversa de eu fazendo o curso. Ele falou, cara, ano que vem eu tô indo embora e vou vender meu salão. Ele era um seminarista. Então ele estava terminando o curso de teologia, ele tinha o melhor salão do bairro, mais movimentado. E olha que coisa, né? Como é bom ouvir pai e mãe, né? Minha mãe que falou, né? Vai trabalhar lá, né? E foi lá que eu encontrei o cara que
precisaria vender o salão e ir embora. Meio que deu bem certo, então. Mas, olha, foi assim, destino, graças de Deus, né? Favor de Deus. Que bom que acontece essas coisas assim. Que bom que acontece. Então, no dia que eu saí da bicicletaria, no que eu terminei o curso, eu saí da bicicletaria uns 20 dias depois. Eu saí numa quarta-feira, foi quando encerrou o mês, e eu começaria no salão na segunda-feira da nova semana. Então eu fiquei de folga 4 dias, eu brinco, né? Fui jogar bola, andar de bicicleta, enfim, fazer coisa de piá, né? Porque era piá, né? E na segunda-feira eu já tinha o meu salão. Sim. E eu já comecei, no primeiro mês, eu fiquei 3 meses ainda com a presença do dono junto, né? Me auxiliando. Sim. Mas no primeiro mês eu já ganhei 3 vezes mais que eu ganhava na bicicletaria, que seriam 3 salários mínimos e meio. Sim. Com os poucos cortes que fiz no primeiro trimestre, porque eu ainda estava me adaptando e com o dono junto. Sim. E a partir dali, minha vida financeira mudou completamente. Então, foi fundamental também essa transição ali, o fato do dono estar te ajudando também, né? Sim, ele chancelou, né? Sim. Até é o poder da indicação, né? Experiência. Você não tinha essa experiência de negócio, de tocar o negócio. O que precisa? Disso. Beleza. E você comentou também que você foi pastor também por um período, né? Então, foi bem no comecinho? Foi bem quando você estava jovem, né? Foi bem. Que eu não contei antes ali, mas vamos lá. Por que a ideia do salão me caiu muito bem? Porque eu tinha vontade de ir para o seminário. E o seminário da igreja, ou da denominação que eu fazia parte, ela tinha um seminário internato. Então, você passava o dia estudando, ou pelo menos boa parte do dia. Então, não era qualquer trabalho que daria certo. Então, ou você tinha um padrinho para ir para lá, ou de uma família abastada, ou não teria como ir. No meu caso, eu não tinha nem padrinho, nem família abastada. Só que o seminário teológico daquela denominação a qual fazia parte naquela época da minha vida, ele é pertinho da minha casa e pertinho do salão. Sim. Então eu conversei com a diretoria lá do seminário e falei, escuta, eu vou comprar o salão lá de fulano, que era seminarista que estava encerrando, e eu poderia então trabalhar meio expediente, estudar 2 expedientes, manhã e noite. Sim. Porque lá tinha aulas de manhã, de tarde e de noite, e era uma questão de ajustar a minha grade de estudo para se encaixar nisso. E eles aceitaram. Então, eu fui para o seminário. Então, simultaneamente, eu estava tocando o salão e fazendo o curso de teologia. A parte do salão ali, você tinha outras pessoas também junto, trabalhando? Depois, sim. No primeiro ano, não. Mas depois, no segundo ano, daí eu já tinha uma profissional que enfim, salão a gente não fala contratar, né? Porque é um sistema de comissão, né? Mas, enfim, contratei uma profissional muito boa que, assim, me deu liberdade muito grande. Você confiar na pessoa para você, de fato... Eu brinco, ela era melhor do que eu em todos os sentidos, mais rotineira, mais... no corte nós éramos igual, né, na qualidade, mas ela tinha uma possibilidade de estar no salão muito maior que a minha, porque como eu te falei, com o seminário, por exemplo, nós tínhamos as viagens missionárias a cada 6 meses, então uma vez a cada 6 meses a gente ficava uma semana fora. Sim. Então ela já estava lá daí para suprir. Se você não tivesse ninguém, você ia ficar uma semana fechado, daí fechado, você complica a situação, né? O cliente quer chegar e quer ter o atendimento, né? E aí depois você seguiu por um tempo com essa parte de pastor ali também, né? Depois que eu saí do seminário, a gente ainda ficou com o salão, deu 11 anos total, e aí fomos pro ministério. E aí eu fiquei com o salão e trabalhando no ministério da igreja. Isso como aí foi pastor titular. Quando você começou de fato como pastor titular, tinha quantos anos mais ou menos? Você lembra? Acho que uns 25, 26. 25, né? Sim. Foi logo depois. Foi bastante tempo de estudo então também, né? Teologia são 4 anos. Sim. Né? Aí a gente também deu uma pausa, acho que uns 2 anos quando a gente casou, e daí começou no ministério. Então, mais ou menos uns 6 anos aí entre formação, pausa, casamento, início de casado, para daí começar no ministério. Deu mais ou menos uns 6 anos o total ali. Então, eu acho que foi com uns 25, 26, eu não lembro bem. E aí o salão já estava indo bem também? O salão, na verdade, assim, o salão ele começou a declinar. Porque à medida que eu entrei no ministério, o que acontece? Você vai diminuindo o teu empenho. Não vai conseguindo, tocar 2 ao mesmo tempo. Hoje mais maduro, Bruno, eu acredito que eu errei. Porque eu deixei o salão morrer, porque eu queria trabalhar com o ministério da igreja. Hoje eu sei que dava para conduzir as duas coisas.
Então, esse é um dos erros que eu digo, dos quais eu me arrependo. Você pode ter 2, 3, 4, 5 negócios simultaneamente. Escolher pessoas para trabalhar junto. Sim, pessoas de confiança. Capacitá-las dentro de um processo, né, de uma doutrina. Sim. E na época eu não tinha essa cabeça. Então eu fui deixando o salão morrer, fechei. Nessa época a sala comercial já era minha, eu já tinha comprado imóvel, já tinha construído. Então eu fui deixando morrer enquanto estava tocando lá. E o trabalho da igreja a gente fez crescer. Sim. E avançou. E aí foi até 2016 quando eu decidi que não ia mais seguir no ministério, por razões aí que eu posso compartilhar à medida que você tiver então, curiosidade. de qualquer forma, assim, o tempo que você teve o salão, você conseguiu gerar uma receita com ele e tal. Sim. E quando você viu que estava diminuindo, é porque você estava focando em outra área e a outra área estava bem também. Meu coração já estava em outro lugar. Sim. E assim, esses ensinamentos ali da época que você foi pastor, que você usa até hoje em dia, o que mais você acha que foi interessante ali nesses estudos e nessa prática para os negócios, de repente, ou para a vida pessoal? Eu vou dizer pelo menos umas 3 coisas importantes. A primeira delas é o conhecimento. A Bíblia é um livro de conhecimento. Então, acho que a coisa mais poderosa que a igreja faz por você, ela te ensina a ler e criticar o que você está lendo. Quando você pega esse valor e leva para a vida, isso muda a tua vida. Sim. Vou abrir um negócio. Você vai ler e criticar o assunto. Vou me casar. Você vai ler e criticar o assunto. Sim. Porque você aprendeu isso lá na igreja, na denominação ou no seminário teológico, que a jornada cristã é uma vida de aprendizado. Para aprender, preciso ler, criticar, refletir. Então, o primeiro valor que eu acredito que é um dos mais importantes para mim que eu aprendi com a vida cristã, com a vida religiosa. Segundo, cara, tudo é sobre pessoas. Não importa o que você faça, sempre será sobre pessoas. É gente, né? Jesus, né, o Filho de Deus, ele veio a este mundo não para montar uma religião, uma denominação. Ele veio aqui para resgatar homens e mulheres. Sim. Então, o assunto de Deus é cuidar de pessoas. Então, qual tem que ser meu assunto? Cuidar de pessoas. Cuidar de pessoas. Então, eu acho que esse valor, para mim, eu carrego em tudo que eu vou fazer. Seja, nós temos hoje, né, o polo de faculdade, lá a gente vem de graduação, então é sobre pessoas. Aí nós temos os treinamentos que a gente dá para empresários, que é o Negócios Exponenciais, é sobre pessoas. Aí tem a contabilidade, é sobre pessoas. É tudo sobre pessoas. Então, eu diria que o segundo valor que eu carrego. E um terceiro valor ler e refletir. Tudo é sobre pessoas e você não vai levar nada daqui. Sim. Isso muda muito a dinâmica da gestão. Eu já fui um cara muito preocupado, muito estressado, muito irritado com as coisas que não dão certo. E a Bíblia nos leva a uma reflexão de que a passagem diz assim, eu quero colocar um fundamento aí nessa conversa, né? Louco, essa noite te pedirão a tua alma. Que é um texto que Jesus fala sobre um homem que está juntando riqueza, riqueza, e aí Deus fala com ele, louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tem será para quem? Então, essa compreensão de que por mais que a vida tá boa aqui, por mais que seja gostoso degustar um bom vinho, por mais que seja gostoso fazer uma viagem, conhecer paisagens novas, culturas novas, a nossa experiência aqui, ela encerra e nós vamos para um plano futuro. Superior, futuro, eterno. Então, empresas têm que ser tocadas com a consciência de sucessão. Sim, você não um tema aqui, importante também. Você não ficará aqui para sempre. E mais ou menos dentro dessa área, porque assim, tem gente que acaba acumulando muito dinheiro, às vezes não vivendo bem, assim, não usufruindo, né? Eu acho que o ideal, assim, o meio termo seria você ter um dinheiro guardado suficiente, ter uma condição boa, mas poder viver também. Claro. Então tem gente que às vezes deixa de aproveitar, às vezes o cara tá trabalhando até 80 e poucos anos, igual a gente vê às vezes alguns apresentadores de TVs, assim, por mais que eles gostem, tipo, os caras já tinham condição de aproveitar, descansar e tal, e às vezes os caras continuam trabalhando até não aproveita, né? Bom, pelo menos a gente tem a impressão que poderia aproveitar muito mais ali, por já ter uma condição ali de para algumas gerações ali. Sim. Então, assim, nada aqui é eterno,
né? E quando você traz isso para a gestão, você diminui a ansiedade, você diminui um pouco o estresse, né? Tem que ter essa consciência. E você também organiza a sucessão. Sim. Porque aquilo que você está construindo, se você não tiver, seja filhos para sucederem, seja bons profissionais para sucederem você... Pode perder. Pode ser perder. Ou a geração futura pode perder tudo que você demorou 30 anos para conquistar. Para construir. E para perder é muito fácil se não tiver essa organização. Muito fácil, é muito rápido. É um tema bem importante. Bom, quando a gente está falando aqui, eu tô com algumas fotos que eu fiz passando na tela. Então, se vocês verem alguma dessas fotos ali no telão ali, são todas fotos que eu fiz, algumas em Curitiba, algumas em outra cidade, e já vai mostrando um pouquinho mais do meu trabalho, né? Pelo que você falou, né? Acho que desde novo você foi uma pessoa muito responsável, assim, nessa parte de trabalho, de finanças também, né? Sim. Porque eu ia até abordar um tema, assim, a parte de quando você casou, o que mudou em referente a essa preocupação de agora eu casei, eu tenho que ter ali uma condição para os filhos, para poder não faltar nada. Mas você sempre teve essa preocupação desde antes também. Sim, né? eu vi isso no meu pai, né? Meu pai, eu falei, ele foi alcoólatra. Mas eu vou contar uma pequena cena aqui que vai mostrar quem era o meu pai. O meu pai, apesar de ser alcoólatra, quando ele estava vindo para casa, ele sempre tinha uma sacolinha com uma garrafa de pinga, porque ele era alcoólatra e toma cachaça, né? E numa outra sacolinha ele tinha ali uma misturinha, uma carne, alguma coisa para casa, um tomate, um alface. Sim. Você não via ele chegar só com a garrafa de pinga, ele sempre chegou com alguma coisa para família, né? Então essa imagem ela é muito forte para mim. O pai é aquele que traz, é aquele que provê. A minha mãe, nós somos 4 irmãos, eu mais 3 irmãos, são 4 filhos, né? Minha mãe nunca trabalhou fora. Sim. Então, meu pai sempre cuidou da família, apesar das dificuldades por conta do próprio vício. Mas a minha mãe sempre esteve concentrada em cuidar dos filhos e da casa. Então, é um modelo mais antigo? É um modelo mais antigo. Mas eu aprendi que é assim, que o homem, ele provê essa questão a sua família. De cuidar, né? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui em algumas perguntas aqui que eu separei também. E é assim, então o importante é o homem, ele... É óbvio, né? O mundo mudou e a cultura também mudou, né? Hoje tem uma condição para as mulheres trabalharem também muito mais favorável, né? Do que já foi no passado. Mas alguns valores acho que tem que permanecer. E um deles que eu imagino é o homem, ele tem que ser o protetor da sua casa, né? Da sua esposa, dos seus filhos, né? Ah, mas a minha mulher luta, minha mulher sabe lutar, minha mulher tem arma. Que bom que ela ajuda a proteger a casa, né? Mas o homem não pode fugir a sua na minha opinião, a sua essência. Provedor. Tem uma pergunta que eu separei também que eu acho legal falar. Hoje em dia a gente vê, às vezes, em alguns vídeos, a gente tem muita gente que grava entrevistando pessoas na rua, e aí falando sobre a visão que hoje em dia alguns jovens têm sobre ser CLT ou ser empresário. Acho que algumas pessoas, alguns jovens às vezes não têm muito conhecimento, ela acha que ser empresário automaticamente você vai ser milionário e ser CLT você não é bom, assim. O que você tem a comentar sobre isso? Porque antigamente o pessoal buscava muito a CLT por estabilidade, vou estar garantido no trabalho, vou fazer um concurso e tal. E hoje em dia, os jovens que não têm essa noção, elas também pelo fato dos influencers e tal, que ganham muito dinheiro, ela fala, não quero ser CLT, não quero ter um salário mínimo e tal. O que você pensa sobre essa questão também? Vamos lá. Eu acredito que ainda tem uma parcela que busca a estabilidade, uma parcela grande. Hoje não é tão grande como foi no passado, porque o salário está muito achatado. Essa é a desgraça da inflação, né? Eu me lembro quando tivemos ali o plano real, lá no Salão do Cabeleireiro, nós estávamos trabalhando com o dinheiro anterior, que eu não me lembro se era cruzado novo, e daí quando teve ali aquele cálculo das URVs, que eram 13.300 e tantas URVs, era igual a R$1, ali o dinheiro teve uma espécie de um reset, né? De um reset. E é como se a inflação tivesse acabado. E o corte de cabelo ficou em R$5 na época. Com R$5 dava para sair com a namorada, na época eu namorava, dava para passear, comer lanche os dois, pagar ônibus, pagar um táxi e sobrava um trocado no bolso. Hoje R$5 não dá para comprar uma coxinha. Então, a desgraça da inflação. Com a inflação, vai ficando achatado margem de lucro das empresas. E com isso, o salário diminui.
Sim. Então, o salário mínimo está muito fraco. Uhum. E a maioria das empresas, para funções iniciais, paga o quê? Um salário mínimo. Uhum. E aí inventaram, e não é ruim o assunto, estágio, né? O estágio é muito legal, mas inventaram um parcional de salário mínimo, que ajuda de custo, né, de estagiário, R$750, R$500. Sim. E isso é pavoroso. Então eu diria para o jovem, por favor, comece a sonhar com outras possibilidades. Sim. Se você vender bombom no semáforo, você vai fazer absurdamente muito mais do que isso. Não te faz um empresário, mas te livra da CLT e do achatamento salarial. Agora, claro que quando nós vemos a internet, os influencers falando, empresários falando, dá a impressão que é tudo muito rápido, né? Sim. Não é rápido. Que todo mundo vai conseguir crescer e ter um Neymar a cada 200 milhões de brasileiros, né? Então, eu provavelmente não sou um Neymar dos negócios, né? Sim. Mas ter um negócio próprio, eu acho que deve ser a grande ambição. Por quê? Na pior das hipóteses, você não fica desempregado. Sim. Então vamos lá, você abriu um pequeno salão de cabeleireiro na vila. Colocou lá uma cadeira de carro, uma cadeira de escritório aqui, né? Cara, se você botar lá e cobrar 10 pila, você vai ter cliente todo dia e você vai ganhar no mínimo uns 4, 5 mil reais por mês, cortando a 10 pila na garagem da tua casa. A pergunta é simples, você prefere isso ou ser caixa de supermercado? Aí, não, mas é que daí estabilidade é pagar 1.500 no caixa do supermercado, aguentar desaforo o dia inteiro. Eu prefiro colocar uma cadeira dessa na garagem e cortar cabelo a 10 pila, 12 pila, que eu tenho certeza que eu vou fazer mais do que eu ganharia lá. O lado bom do salário achatado é que isso nos estica a sermos mais criativos e mais empreendedores. E o empreendedor, por mais que ele trabalhe bastante, ele tem uma qualidade de vida que o funcionário não tem. Então, ó, eu sou empreendedor desde os 17 anos. Né? Eu brinco, na época eu era autônomo, né? Depois vira empreendedor, depois vira empresário. Mas eu sempre pude almoçar em casa. Desde quando tenho filhos, eu sempre pude levar meus filhos à escola. Caso você precisar de fazer alguma coisa diferente, que você tiver aquele horário do trabalho, você não poderia, se você tivesse no CLT, você não pode. Já começa, você vai encarar um ônibus, na maioria das vezes você vai pegar um ônibus para ir para trabalhar, e você vai ficar ali entre 40 e 50 minutos, e de volta em torno de quase 2 horas, que você não é remunerado. E hoje em dia tem muita gente que trabalha em casa também, online, né? Então, assim, você já não tem... eu falei um salão de cabeleireiro porque eu sou um cara antigo, né? Sim. Mas vamos dizer que você abrisse um salão do lado da sua casa. Você já não teria esse tempo ali de transporte e tal, né? Muita gente, às vezes, consegue abrir um negócio em casa ou próximo ali. Então, assim, o ruim é você achar que você vai ser o Neymar. Tá? Você não vai ser o Neymar, principalmente se já tiver para cima dos 20 anos. Neymar começa com 4, 5 anos de idade, brincar com a bola, e o pai incentivando, e tem toda além do talento natural, tem todo um esforço muito antecipado, né? Mas pensando aqui em negócios, né? Pode ser que você seja o Neymar, eu tô falando com você, não sei. Agora, uma coisa eu sei, que se você começar a sonhar em empreender, você já é mais livre do que aquele que está num CLT de um salário mínimo. Beleza. Vamos falar agora do MIT empresarial, que eu não sei exatamente. Estou tentando ver aqui a questão do tempo aqui, porque passa rápido. Passa rápido, não sei quanto tempo. E eu sou um contador de história, né? Mas já passou um tempinho aqui e a gente volta a outros assuntos também. Fala um pouco do MIT empresarial, qual foi sua ideia e essa questão que você tem de estar sempre conectado com outros empresários, outras pessoas, ajudando. O MIT empresarial, para quem não conhece ainda, ele é um movimento de network, um movimento livre de network, onde qualquer empresário de qualquer área pode se conectar, se envolver e ali buscar 2 coisas principais. Primeiro, contato com outros possíveis clientes, outros possíveis fornecedores. Segundo, conhecimento, porque o conhecimento liberta. Sim. Então, o MIT empresarial, além dele gerar essa conexão entre os empresários, ele também tem essa missão de gerar conhecimento de valor. Eu até comentei com um dos parceiros agora, na semana passada, ele falou: estou pensando em convidar alguém para palestrar fulano de tal. Eu falei, é bem simples saber se o cara pode ou não palestrar no MIT empresarial. Se ele tem experiência e ele tem resultado.
Poder mostrar alguma coisa de fato, né? Consolidado. Ele não precisa estar lá no topo, porque nem eu estou no topo. Mas eu tenho uma experiência e eu tenho algum resultado. Então eu posso te inspirar e te puxar, talvez, para um degrau para cá, para cima, né? Eu não posso trazer lá alguém que não tem nem experiência nem resultado, porque daí é só palco, né? Aí não. Então o Meet Empresarial, ele é esse movimento livre, aberto para qualquer empresário. E ele acontece uma vez por mês, e fora a reunião presencial, de ter os grupos do WhatsApp, onde as pessoas normalmente podem fazer indicações do seu trabalho ou pedir indicações do trabalho de outro. Ele acontece aqui no Peão Hub, aqui em Curitiba, né? É bem central. Bem central, né? Bastante. É um espaço que está ficando bastante badalado, porque é um ponto de encontro que a Prefeitura de Curitiba gerou para que os empresários possam ali se envolver com outras empresas. Que mais? Por que nós começamos o Meet Empresarial? Quando nós iniciamos a contabilidade é meu projeto mais novo, né? Tem 4 anos. Nós precisávamos gerar leads, contatos, né? Para se tornarem possíveis clientes, né? Como nós estávamos acostumados a vender para CPF, nós estávamos patinando um pouquinho no começo e ficamos pensando o que fazer, né? Daí surgiu a ideia, vamos fazer uma reunião de network aqui no escritório da contabilidade. Então, por 2 anos e meio, o Meet ele acontecia no escritório da contabilidade. Aí, à medida que foi crescendo, enfim, foram surgindo outras nuances do projeto, aí a gente saiu e agora fixou-se ali no Peão Hub. Então, é um convite que eu quero até deixar, né? Para você que é empreendedor, empresário, venha conhecer o Meet Empresarial, a gente venha tomar uma taça de vinho conosco, né? Você vai ter ali um conteúdo de qualidade, transmitido por pessoas que têm experiência e resultado, mas acima de tudo, você vai ter ali pelo menos uns 40 empresários presencialmente para você iniciar, né? Então, fazer novas parcerias. Então, o Meet Empresarial é isso aí, esse movimento tão gostoso. É gostoso a reunião, né? Sim, com certeza. É diferente também de outros movimentos, né? Isso que eu ia te perguntar. Você frequentou outros grupos de network também? Foi a outros eventos? No passado, sim. Eu participei do Rotary Club, visitei algumas vezes o BNI, esses cafés de negócio que as igrejas promovem. Participei de vários, né? E eu não encontrei nenhum que se adaptou ao que eu gostaria, né? Então o Meet ele tem algumas características diferentes, entre elas o vinho que nós servimos. Isso ali. Eu ia perguntar qual que seria o seu diferencial, assim, que você pensou. Assim. Eu acho que o diferencial está na energia. A nossa energia é diferente. É um grupo bem leve, bem tranquilo também. Né? Então a gente não fica ali como pessoa que fica vomitando regra para ninguém. Né? Eu já fui em vários eventos e aqui eu acho bom que Curitiba tenha muitas possibilidades, né, para todo mundo, mas tem alguns às vezes que é mais fechado, mais engessadão, mais rígido, né? E tal, e parece que as pessoas são mais frias, elas não dão muita abertura de contato e Você tal. Você parece triste, né? Sim. E o Meet, ele é mais, assim, vamos dizer, acolhedor, né? Nesse sentido, né? Eu lembrei de uma piada, o cara entrou no ônibus, estava quieto, assim, a moça sentou do lado dele, ele falou assim, moço, você tá triste? Ele falou, não, sou casado. Então, no Meet Empresarial a gente é feliz e casado. Tá vendo só? Piadinha infame. E ela tá escutando aí, ó. E ela tá ouvindo ali. Diga aí, o que você gosta de fazer nas suas horas vagas de lazer? Cara, bom, eu sou um tomador de chimarrão, né? Eu adoro tomar um chimarrãozinho, muito embora tome todo dia, mas quando eu tô à toa, eu gosto de tomar um chimarrão. Eu sou um cara que gosta de pensar bastante, refletir bastante, já li mais do que leio hoje. Então, mas quando eu vou assistir, por exemplo, eu gosto de assistir um documentário ou algum filme que traga ali baseado em fatos reais. Com a família, a gente gosta de comer uma pizza, assistir filme junto, porque daí eles gostam. Cada um lá tem um gosto diferente, mas eles gostam da sessão cinema, né? Então, legal. Aí é o momento da gente fazer lá umas guloseimas, né? O cinema em casa mesmo. Em casa mesmo, porque daí a gente consegue ter tudo que todo mundo gosta, né? Por exemplo, eu gosto de tomar um vinho. No cinema não tem como, né? Então, a gente gosta muito de sessão cinema em casa. Sim, legal. Porque daí a gente consegue colocar toda a família junto ali na sala e pegamos um filme, um desenho que mais ou menos todo mundo gosta. E aí faz as guloseimas que cada um gosta e normalmente o pai e a mãe ficam servindo a família, né? Você também foi músico também por um período, né? Então,
Não, eu no tempo ali de jovem, né? Eu comecei tocando violão, depois eu fui pro contrabaixo. Eu brinco assim, faltava alguém na banda, eu trocava de instrumento. Você era o cara que coringa, né? Daí eu fui aprendendo, faltar, né? Comecei com violão, daí depois eu fui pro contrabaixo, e aí por fim o baterista se afastou e eu acabei assumindo a bateria. E por fim do fim, olha aí, ó. E por fim do fim... Olha só. Olha aí. Ó, vou cantar Não tava preparado não isso. Tava preparado. Deixa eu ver se eu lembro de um pedacinho de uma música minha aqui, ó. Ainda tem música autoral ainda. Com amor eterno te amei, com bondade eu te atraí. Com amor eterno te amei, com bondade eu te atraí. Chamei-te pelo teu nome, conheço as tuas obras, tu és meu. Assim diz o Senhor Jesus para nós, ó. Chamei-te pelo teu nome, conheço as tuas obras, tu és meu. Enfim, não tava. Olha só, desafinei essa parte aí, né? Eu não. Essa parte aí não estava combinado. Não sei se você já chegou a fazer esse outro podcast. Nunca, tá primeira vez. Exclusividade aí. Exclusividade. Eu, durante um período, eu toquei bateria também. Eu até vi alguma coisa da tua banda, achei muito legal. Embora era bem por hobby, mas você comentou que você era um músico bem dedicado. Né? Sim, assim, de estar sempre. Eu fui um músico, vamos dizer assim, mais preguiçoso. Assim. Eu acho que assim, tudo vai do nosso temperamento, do nosso jeito. E como eu tive como profissão cabeleireiro, entenda, no salão de cabeleireiro você tem muitos pequenos espaços de tempo livre. Sim. Então eu sempre tive o violão junto lá no salão. Então eu podia estudar, todo dia eu estudava um pouco, exatamente. Porque todo dia eu tinha tempo livre, em algum momento do dia. Essa parte que envolve cordas aí já não é comigo. E o meu instrumento, bateria, já é um instrumento muito mais chato, mais difícil de você praticar, mais barulho. Então, assim, é só complicação. Deixa eu ver mais o que eu separei aqui. Se você quiser falar disso aqui, também é Pode legal. falar dos livros, nós temos um pouquinho aqui. Você tem quantos livros aí que você lançou na sua carreira? E como é que foi essa ideia de começar a escrever os livros aí? Então, eu tenho 4 livros lançados. Um deles não está aqui porque eu escrevi numa época que eu dei um treinamento para uma empresa e esse livro foi escrito para essa empresa. Então eu não uso ele para divulgar porque envolve o nome da empresa e para mim não faz sentido hoje, né? Mas na época fazia e foi um carro-chefe dentro daquele período lá. Mas eu tenho 4 livros lançados, mas o primeiro livro surgiu porque eu fui falar sobre um tema, né? Sobre a importância de você saber o que quer, propósito de vida, visão. E aquele tema, enquanto eu estudava para passar para o outro, mexeu comigo. E de mexer comigo, depois que eu ministrei aquela palestra, eu fui pesquisar, ver outros livros que falavam sobre o assunto e acabou surgindo esse livro, que já está na 3ª edição, A Força de uma Visão. Leia com moderação, porque esse livro me tirou de pastor de uma igreja local para empresário da vida. Qual que é a diferença? Outrora eu servia a um grupo de pessoas, direcionando eles dentro do entendimento da vida cristã. Hoje eu construo negócios dentro da perspectiva cristã a fim de gerar transformação na vida das pessoas. Então, alguns acham que eu fiz uma troca ruim, mas eu fiz a troca certa. Por quê? Porque essa é a visão da minha vida, o meu propósito de servir e amar. Então, esse primeiro livro, isso aqui é livro de cabeceira. Depois desse, eu lancei simultaneamente estes 2 aqui. Eu vou explicar o porquê. É o lado A, para quem é mais antigo, o lado A é o lado B do LP. Já lançou 2 ao mesmo tempo. Né? Isso. Quando nós começamos a trabalhar com contabilidade, nós descobrimos, Bruno, que os empresários eles têm pouco conhecimento técnico e pouco conhecimento de business plan, plano de negócio. Então, nós
entendemos que era importante lançar um manual de negócios. Como você que está pensando em empreender, como começar o seu negócio? Qual é o checklist importante que você precisa obedecer para que o teu pequeno empreendimento dê certo? Sim. Manual do negócio. Então, acho que isso está, de repente, dentro de uma pergunta que eu tinha separado, se é, dentro da empresa, se tem alguma área que as pessoas não prestam tanta atenção e é importante também. Às vezes, o pessoal acaba focando em uma área específica da empresa e tem uma outra área ali que, às vezes, pode parecer menor e a pessoa não dá tanta atenção. Então, vou inverter. Sim. Tem uma área que ela presta atenção e todas as demais que ela não presta atenção. Sim. Qual é a área que ela presta atenção? Aquilo que ela sabe fazer e que moveu ela a abrir um negócio. Por exemplo, o mecânico. Com o que o mecânico se preocupa quando ele abre uma oficina? Em consertar. Sim. Todo o resto ele não se preocupa. O cabeleireiro, quando abre um pequeno negócio, o que ele se preocupa? Em cortar cabelo. Todo o resto ele não se preocupa. Gente, eu tô falando de forma genérica aqui, né? Sim. É óbvio que tem aqueles que têm uma percepção maior e melhor sobre negócio. Mas no geral, Bruno, quem abre um negócio, um pequeno negócio, ele é um técnico em alguma área. E quando ele abre, ele foca naquilo. Sim. Tem gente que abre um negócio, tem até quem abre o CNPJ e nem sabe que precisa de um contador. Aí tem gente que abre um negócio, que faz uma conta a gente brinca de padeiro, né? E precifica errado o seu produto. Sim. Tem gente que tem um bom produto, mas que não parou para pensar que precisa de canais de venda. O telefone no Google Meu Negócio, Google Maps. Sim. Um WhatsApp bem alinhado. Então, assim, no geral, ele se preocupa com uma coisa, aquilo que ele sabe fazer, e o restante fica meio a Deus. Pode ser um erro fatal, né? Fatal. O volume de empresas que morrem não é diferente em outros países, mas em até 5 anos, 60% das empresas morrem. Morre em sonho, morre capital inicial que ele tinha, às vezes vendeu um carrinho para iniciar, vai pro vinagre. E a pessoa acaba, às vezes, saindo com uma dívida também, né? Sai com dívida com trauma. Eu nunca mais eu quero isso aí. Então, é falta de conhecimento. Aí, uma vez que você aprendeu a tocar o seu negócio, está funcionando, está dando resultado, lucro, né? Aí talvez esteja na hora de você pensar em escalar. Que pode ser abrir uma segunda filial, pode ser desenhar um modelo de franquia, modelo de licenciado, a UP Contabilidade trabalha com modelo licenciado. Enfim, é hora de escalar. Não, mas eu estou feliz com uma loja só. Beleza, vamos tentar escalar com essa loja, diminuir gargalos e aumentar o resultado dentro daquela unidade. Mas dá para escalar. Essa parte de escalar o seu negócio, eu acho que muita gente não pensou com cuidado nessa parte e às vezes a pessoa pode estar deixando de ganhar um dinheiro, dependendo da área que ela atua, ela consegue crescer mais, né? Sim, aí eu digo que é falta de visão, de ambição. Quando eu comecei lá com o salão, eu não tinha ambição nenhuma. Eu só queria ter um salão para poder pagar o seminário. Se fosse hoje eu teria uma rede de salões. Sim. Porque o que mudou? Visão. Então, amplie a visão. Pare para pensar. Se tem o McDonald's espalhado pelo mundo, pode ter a tua loja, o seu negócio espalhado em Curitiba. Amplie a visão. Então, beleza. Então. É por aí. Você quer passar as suas considerações finais ali, só pra gente... Estamos chegando aqui no finalzinho do vídeo e eu vejo se eu tenho mais alguma pergunta pra gente encaixar aqui. Tá. Bom, eu acredito que as considerações finais, para você que está acompanhando um bate-papo como esse, eu gosto de usar a seguinte frase. Você é mais do que um grão de milho. Por quê? Até o grão de milho se multiplica a 1.500 unidades. Sabia disso? Não. Não. Se você plantar um grão de milho e nascer, ele vai gerar de 3 a 5 espigas de milho. Sim. Na média, 1.500 grãos. Um único grão se torna 1.500 grãos. Você é mais do que um grão de milho. Queira crescer, queira avançar, queira multiplicar. Permita sonhar, permita visionar. Porque não importa se é aos 18, aos 20, aos 40. Eu estou muito melhor aos 49, né? Eu até tenho que atualizar a minha idade, eu falei 48, é 49. Eu estou muito melhor aos 49 do que eu fui aos 17. E eu não tenho dúvida que, se Deus me der vida, eu estarei muito melhor aos 60. Então é tempo de sonhar. Beleza. Temos mais uns minutinhos aqui. Hoje em dia, quais são as empresas que você está atuando? Quais são as frentes ali? Vamos lá. Nós temos um polo de faculdade que nós chamamos UP Educacional, porque ela é multifaculdades, então ela representa algumas universidades. A UP Educacional,
A Up Contabilidade, que envolve toda a parte de negócios, porque a Up Contabilidade ela não é só contabilidade, ela é um conceito 360 graus, então a gente tem departamento de marketing, departamento de escala de crescimento, venda. É importante falar sobre assessoria isso, porque jurídica. As pessoas não conhecem esse detalhe. Sim, a Up Contabilidade, ela tem tudo o que você precisa para tocar o seu negócio. Quero registrar marca? Temos. Preciso de assessoria jurídica? Temos. Quero marketing? Temos. Pode conversar conosco. Nós temos um grupo de profissionais e um grupo de empresas que estão envolvidas dentro desse projeto chamado Up Contabilidade. Com certeza é um diferencial isso. É um diferencial, as outras contabilidades, claro. às vezes vão estar preocupadas só com às vezes ele é só o livreiro, né? Ele é só o livreiro, Entendi. né? Então você precisa de algo mais do que isso. Não desprezando, mas o mundo mudou e você precisa de algo mais. E por fim, eu chamo de negócios exponenciais, que é um sistema de educação que nós temos para empresários. Então nós temos um portal EAD, onde tem vários cursos ali já gravados, que o diferencial tem o conteúdo EAD, e sempre que você compra um curso nosso lá no mentoria.islandfestival.com.br, junto vem um volume de horas de mentoria. Por exemplo, tem o curso de oratória lá. Sim. Curso de oratória do Island Festival é excelente. Eu desafio você fazer. Se você não gostar, o dinheiro é devolvido integralmente. Você vai fazer o curso EAD. Mas eu não gosto de EAD. Eu também não gosto. Mas você vai fazer, o conteúdo é excelente, só que você vai ter 2 horas de mentoria, onde nós vamos direcionar o conhecimento que você obteve no EAD para que a tua comunicação seja efetiva. Porque você há de concordar, Bruno, que a comunicação de um repórter é diferente da comunicação de um vendedor de carro. Sim, com certeza. É diferente da comunicação de uma pessoa que tem uma confeitaria. Então, como usar a comunicação como ferramenta de venda, de conexão, de estratégia? Isso tudo é tratado no nosso departamento de capacitação empresarial, que é o mentoria.islandfestival. Que aí, no caso, essa mentoria é adaptada exatamente para a realidade dela. Da pessoa. 100% personalizada. Eu terminei recentemente o treinamento de oratória de um professor de dança. Que ele queria melhorar no trato ali com os alunos dele. O cara, excelente profissional, mas com dificuldade de comunicação. Isso é muito importante, esse detalhe, porque hoje em dia a gente tem muito curso, tem muita possibilidade de o pessoal estar estudando. Só que não tem algo personalizado. Então, exato. As pessoas, elas fazem um curso, vende para milhões de pessoas, mas às vezes a pessoa que comprou a realidade dela tem muita coisa que não vai adaptar ali, não vai encaixar. Então ela precisa de alguém que conheça a realidade dela e dê algumas dicas ali que podem fazer com que de fato vale a pena ela estar investindo no curso, né? Eu tenho um cara que eu sigo na internet que eu gosto muito dele. Ele é um vendedor de carro. E ele fala assim: gente, vem pra cá, não tem problema não. Nós vamos resolver isso aí. Talvez um curso de oratória ele seria corrigido a falar de maneira mais correta. Mas se você pegar e personalizar, entender, se você tirar esse jeito dele popular, você mata o sucesso que ele é. Já é uma característica já. É uma característica. As pessoas estão viajando o Brasil para ir lá na loja dele para ver aquele jeitão dele meio caipira. Ele é um misturado de mineiro com o interior de São Paulo. E é um sucesso aquele jeito dele. Você vai corrigir? Não, você tem que falar mais corretamente, melhorar a dicção. Mas a dicção dele ruim é o sucesso dele. Então, é lógico que é bom melhorar a dicção, mas ele encontrou dentro daquela personalidade sucesso. Ele pode fazer um curso de oratória, por exemplo, comigo, e eu vou ainda dar ênfase, eu vou dizer para ele, continue e ajudar ele a melhorar com respiração, nervosismo, enfim, alguns traumas que a pessoa pode ter, né? Então tem que ser personalizado. Ótimo. Né? Beleza, então, muito obrigado. A gente chegou aqui o finalzinho do nosso podcast aqui no horário certinho, mas eu acho que foi bem positivo esse bate-papo. Gostei demais. Deu para conhecerem um pouco mais de você também, dos seus negócios, da sua. Acho que foi um bate-papo diferente de outros que você participou. Foi. E é isso aí, obrigado a todos que assistiram. E
sucesso. A gente se encontra nos eventos aí, né, no Meet Empresarial. Né? Com certeza. Obrigado e parabéns pela condução, tá? Porque é importante quem vai fazer o podcast dar liberdade para o entrevistado falar. Então, Esse foi meu primeiro podcast, assim, conversando mais tempo, assim, de fato, eu como apresentador do podcast, vamos dizer assim. Mas como eu já estou acostumado a gravar vídeo, acho que acaba facilitando. Sim. Mas foi bem legal. A condução foi muito boa. Parabéns. Obrigado, gente. Um abraço a todos e valeu!